Todo este livro e o trabalho da minha vida são o resultado de fazer perguntas sobre o que faz com que todos nós façamos o que fazemos e como podemos promover mudanças mais depressa e com mais facilidade do que jamais ocorreu antes. As perguntas constituem o meio primário pelo qual aprendemos praticamente qualquer coisa. Na verdade, todo método socrático baseia-se no mestre se limitando a fazer perguntas, orientando o foco dos discípulos e levando-os a encontrarem suas próprias respostas. Quando compreendi o incrível poder das perguntas para moldar nossos pensamentos e literalmente cada reação a nossas experiências, iniciei uma busca por perguntas. Passei a verificar com que frequência as perguntas apareciam em nossa cultura. Os jogos baseados em perguntas estavam na moda. The Book of Questions, um livro inteiro dedicado apenas a perguntas, para fazê-lo pensar em sua vida e em seus valores, era um best-seller. Comerciais na TV e anúncios em jornais e revistas indagavam: o que mais se torna um mito? Ou ainda é sopa? Spike Lee pergunta a Michael Jordan: são esses os sapatos? Num comercial de TV dos sapatos de basquete Nike Air Jordan. Não apenas eu queria saber que perguntas estávamos fazendo com uma sociedade, mas também queria descobrir as perguntas que faziam uma diferença na vida das pessoas. Perguntava aos meus participantes de meus seminários, em aeroportos, em reuniões, perguntava a todos que encontrava, de altos executivos a pessoas sem teto nas ruas, tentando descobrir as perguntas que criavam sua experiência da vida cotidiana. Constatei que a principal diferença entre as pessoas que pareciam ser bem-sucedidas em qualquer área e as que não alcançavam o sucesso era o fato de que as pessoas bem-sucedidas faziam melhores perguntas e, assim, obtinham melhores respostas. Obtinham respostas que lhes proporcionavam o poder de saber exatamente o que fazer em qualquer situação, a fim de alcançar os resultados desejados. Perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Você precisa gravar essa ideia no cérebro, porque é tão importante quanto qualquer outra coisa que aprenderá neste livro. As empresas são bem-sucedidas quando as pessoas que tomam as decisões que controlam seus destinos formulam as perguntas certas sobre o mercado, estratégias e linhas de produtos. Os relacionamentos se desenvolvem quando as pessoas fazem as perguntas certas sobre os conflitos em potencial e como se apoiariam uma à outra, ao invés de se destruírem. Os políticos ganham eleições quando as perguntas que levantam, de forma explícita ou implícita, proporcionam respostas que funcionam para eles e sua comunidade. Quando o automóvel se encontrava em sua infância, centenas de pessoas pensaram em fabricá-lo, mas Henry Ford perguntou: como posso produzi-los em massa? Milhões de pessoas se irritavam com o comunismo, mas então veio a pergunta: como posso elevar o padrão de vida de todos os trabalhadores? As perguntas desencadeiam um efeito processional que tem um impacto além de nossa imaginação. Questionar nossas limitações é o que derruba as muralhas na vida, nos negócios, nos relacionamentos entre países. Creio que todo o progresso humano é procedido por novas perguntas. O poder das perguntas. Alguns homens veem as coisas como são e dizem: por quê? Eu sonho com as coisas que nunca foram e digo: por que não? A maioria das pessoas, quando depara com alguém de extraordinária capacidade ou alguém que parece ter condições sobre-humanas de enfrentar os desafios da vida, pensa coisas assim: como é afortunado,
como tem talento, deve ter nascido assim. A realidade é que o cérebro humano possui a capacidade de produzir respostas mais depressa do que o computador mais esperto do mundo, mesmo levando-se em consideração a microtecnologia de hoje, com computadores que calculam em gigassegundos, bilionésimos de um segundo. Seriam necessários 2 prédios imensos para abrigar toda a capacidade de seu cérebro. Essa massa de matéria cinzenta, com pouco mais de 1 quilo, pode lhe proporcionar mais poder de fogo instantaneamente, apresentando soluções para desafios e criando poderosas sensações emocionais do que qualquer coisa no vasto arsenal de tecnologia do homem. Mas como um computador que possui uma tremenda capacidade, a capacidade do cérebro nada significa sem a compreensão de como recuperar e utilizar tudo o que foi registrado. Tenho certeza de que você conhece alguém, talvez até seja o próprio, que adquiriu um novo sistema de computador, mas nunca o usou porque não sabia como. Se você quer ter acesso aos arquivos de informações valiosas num computador, deve compreender como recuperar os dados, usando os comandos apropriados. Da mesma forma, o que lhe permite obter qualquer coisa que quiser do seu banco de dados pessoal é o poder de comando de fazer perguntas. Sempre a bela resposta a quem faz uma pergunta ainda mais bela. Estou aqui para lhe dizer que a diferença entre as pessoas é a diferença nas perguntas que fazem sistematicamente. Algumas pessoas se mostram deprimidas numa base regular. Por quê? Como mostramos no capítulo anterior, parte do problema deriva de seus estados limitados. Conduzem suas vidas com movimentos limitados e fisiologia incapacitada. Mas ainda mais importante, focalizam coisas que as tornam sobrecarregadas e sufocadas. O padrão de foco e avaliação limita um ponto considerável a experiência emocional da vida. Essas pessoas poderiam mudar como se sentem de um momento para outro? Como mostramos no capítulo anterior, parte do problema deriva de seus estados limitados. Conduzem suas vidas com movimentos limitados e fisiologia incapacitada, mas, ainda mais importante, focalizam coisas que as tornam sobrecarregadas e sufocadas. O padrão de foco e avaliação limita a um ponto considerável a experiência emocional de vida. Essas pessoas poderiam mudar como se sente de um momento para o outro? Pode apostar que sim. Basta mudar seu foco mental. E qual é o meio mais rápido de mudar o foco? Basta fazer uma nova pergunta. É mais do que provável que tais pessoas se sintam deprimidas apenas porque se fazem perguntas enfraquecedoras, numa base regular, perguntas como: de que adianta? Por que se quer tentar, já que as coisas parecem que nunca dão certo? Por que logo eu, meu Deus? Lembre-se, peça e receberá. Se fizer uma pergunta terrível, terá uma resposta terrível. Seu computador mental está sempre pronto a servi-lo e a qualquer pergunta que lhe fizer, pode estar certo que obterá uma resposta. Portanto, se você pergunta: por que nunca consigo ter sucesso? O cérebro vai responder, mesmo que tenha de inventar alguma coisa. Pode dar uma resposta como: porque você é um idiota, ou porque você não merece se sair bem. Mas, onde há um exemplo de perguntas brilhantes? Que tal o meu bom amigo W. Mitchell? Se você leu Poder Sem Limites, conhece sua história. Como acha que ele foi capaz de sobreviver a 2/3 do corpo queimado e ainda se sentir bem com a vida? Como pôde suportar um acidente de avião anos depois, perder o uso das pernas e ficar confinado a uma cadeira de rodas e, ainda assim, encontrar um meio de desfrutar com suas contribuições a outras pessoas? Ele aprendeu a controlar seu foco,
fazendo as perguntas certas. Quando se descobriu no hospital, com o corpo queimado, além do reconhecimento, e cercado por vários outros pacientes na enfermaria, sentindo pena de si mesmos, os pacientes se perguntavam: por que eu? Como Deus pode fazer isso comigo? Por que a vida é tão injusta? De que adianta viver como um aleijado? Mitchell preferiu, em vez disso, se perguntar: como posso aproveitar o que me aconteceu? Por causa disso, como serei capaz de contribuir para os outros? São perguntas assim que criam a diferença no destino. Por que logo eu? Raramente produz um resultado positivo, enquanto como posso aproveitar isso? Em geral, nos leva à direção de converter as dificuldades numa força propulsora que melhora o mundo e a nós mesmos. Mitchell compreendeu que se sentir ressentido, furioso e frustrado não mudaria sua vida. Por isso, em vez de procurar o que não tinha, disse a si mesmo: o que ainda tenho? Quem eu realmente sou? Sou apenas o meu corpo ou sou algo mais? De que sou capaz agora, ainda mais do que antes? Depois do acidente do avião no hospital, paralítico da cintura para baixo, ele conheceu uma jovem muito atraente, uma enfermeira, chamada Annie. Mesmo com todo o rosto queimado, o corpo paralisado da cintura para baixo, ele ainda teve a ousadia de perguntar: como eu poderia sair com ela? Os amigos disseram: você é louco, está se iludindo. 1 ano e meio depois, ele e Annie mantinham um relacionamento e hoje estão casados. Essa é a beleza de fazer perguntas fortalecedoras. Proporcionam-nos um recurso insubstituível às perguntas e soluções. As perguntas determinam tudo o que você faz na vida, de suas habilidades aos relacionamentos e rendimentos. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem manter um relacionamento porque insistem em fazer perguntas que criam dúvidas. E se houver alguém melhor do que eu? E se eu assumir um compromisso agora e depois sofrer? Mas que perguntas enfraquecedoras! Isso alimenta o medo de que a grama do vizinho é sempre mais verde e o impede de ser capaz de desfrutar o que já possui em sua própria vida. Essas pessoas às vezes destroem os relacionamentos que já têm com perguntas ainda mais terríveis. Como você sempre faz isso comigo? Por que não me aprecia? Se eu fosse embora, como você se sentiria? Compare essas perguntas com: como pude ser tão afortunado por ter você em minha vida? O que mais amo em minha esposa, meu marido? O quanto nossas vidas serão ainda mais ricas em decorrência deste relacionamento? Pense nas perguntas que costuma fazer a si mesmo na área financeira.